Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este mesmo canal. Meus irmãos, vou trazer uma mensagem hoje aqui baseado nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, né, como eu tenho feito, falado que o meu canal segue a sã doutrina bíblica, baseado nas Escrituras. Hoje eu vou falar, meus irmãos, sobre a condição de como o crente, como o cristão, ele segue a Deus. Será que nós devemos seguir a Deus, caminhar, buscar a salvação através do medo de ir para o inferno ou através do amor por Jesus Cristo? Então eu vim trazer hoje uma questão de consciência, vou falar um pouco sobre mim, um pouco de testemunho sobre mim e vou falar o que a palavra nos direciona sobre isso. Meus irmãos, nós sabemos que, biblicamente falando, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio à terra propagar o reino, ele falou muito a respeito do reino de Deus, deu muitos ensinamentos, trouxe muitas parábolas, caminhou no meio, de Israel, realizando milagres, prodígios, expulsando demônios. E o Senhor Jesus sempre pregava a palavra de Deus no meio, de várias pessoas, de vários tipos de níveis de pessoas. Então Jesus pregou entre os publicanos, entre os fariseus, entre samaritanos, entre os soldados. Jesus andou no meio de ricos, no meio de pobres, e levava aquela palavra de salvação, conforto, uma palavra nova, que é a palavra do amor de Deus, da misericórdia. Muitos compreenderam, outros em si não deram valor ao que o Senhor Jesus trouxe. E Jesus falou muito sobre o reino dos céus. Vamos ver aqui na palavra o que fala. Olha que aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala. Evangelho de Mateus 6, 33. Está aqui do outro lado, aqui, só para vocês verem. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, olha o que o Senhor Jesus falou. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deixa o carro passar, gente. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou pegar do versículo 31 e voltar para o 33, para a gente entender. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, nós sabemos que através da graça, do sacrifício de Jesus, todos aqueles que creem que o sacrifício de Jesus foi perfeito na cruz e que nós somos salvos através da fé, não é por obras, não é por legalismo, não é no sentido assim, a fé, a salvação é pela fé através do Senhor Jesus Cristo quando concedeu ali na cruz aquele sacrifício no Calvário. Então aqueles que creem em Jesus já se tornam participantes do reino de Deus e tem que fazer o quê? Começar a praticar os mandamentos do Senhor para entrar pela porta estreita. Então, a porta estreita não é somente essa questão de santificação por fora, não. A porta estreita também consiste na santificação na alma e no espírito. E como se dá a santificação na alma e no espírito? Todos nós tínhamos uma natureza pecaminosa, ainda temos, né?
por conta do pecado de Adão. Mas a partir do momento em que Cristo, que o Espírito Santo começa a habitar em nós, nós devemos permitir e buscar que o Espírito Santo faça em nós a regeneração, a santificação, a mudança do nosso caráter, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que nos distanciava e faz com que tenhamos e alcançamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, a praticar os mesmos mandamentos e as orientações que o Senhor Jesus falou através da palavra. Então, o que é se assemelhar a Cristo? É tentar fazer, né? Não vou falar que nós conseguiremos fazer, porque Cristo é o Filho de Deus, o varão perfeito, o único que veio sem pecado ao mundo. Mas nós devemos imitá-lo. Então, tudo aquilo que está nos evangelhos falando a respeito de Jesus, nós devemos imitar. A perdoar, a amar, que é o principal mandamento. Quando a gente fala amar, é num sentido muito mais profundo, não somente de aceitar, né? Amar, muitas vezes você vai exortar, você vai repreender, você vai ajudar. Então, o contexto, suportar. Então, o contexto de amar não é esse contexto como se a gente estivesse falando de passar a mão na cabeça e aceitar tudo, não. A Bíblia fala sobre como é essa questão do amor, né? Então, muitas vezes, quando você chama a atenção de alguém, exorta, você ama essa pessoa, porque você vê que ela está caminhando para um caminho de trevas, caminhando para o buraco. Então, quando você chama a atenção, mesmo que às vezes a pessoa entenda de uma forma pejorativa, mas você está querendo o bem dela. Então, a questão do amor significa muito isso. O ônibus chegou aqui, vamos tentar falar, eu acho que não vai atrapalhar, não. Então, meus irmãos, eu tenho percebido que a partir do momento quando você identifica a maneira que você busca a sua salvação, ou seja, por medo de ir para o inferno ou porque você ama a Deus, isso vai impactar na sua vida espiritual e na sua fé. Meus irmãos, teve um dia que um inscrito, ele falou comigo que o Senhor Jesus falou muito sobre o inferno na Bíblia. Realmente, eu até anotei aqui. Então, eu não sei se foi o Senhor Jesus que ele quis dizer, mas eu fiz uma pesquisa. Está aqui anotado. O inferno, ele é mencionado 54 vezes na Bíblia. 54 vezes na Bíblia. Porém, o céu é mencionado 582 vezes. Aí eu vou fazer essa referência bíblica aqui e vou trazer o meu ponto de vista e aquilo que é condizente com a palavra. Então, o inferno é citado 54 vezes na vida e o céu 582 momentos. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a gente percebe que tem muitos cristãos, muitos crentes, que eles construíram a sua fé baseado no medo de ir para o inferno. E eu tenho conversado com alguns cristãos que construíram a sua fé através deste medo, e eu comecei a perceber uma certa, vamos dizer a palavra assim, deficiência na fé. Então todo cristão que constrói o seu plano de salvação, que luta pela sua salvação, que está na presença de Deus e começa a basear a sua fé no medo de ir para o inferno, ele tem uma fé deficiente. Agora, todo cristão que acredita na suficiência de Cristo na cruz, que acredita que o sacrifício de Jesus foi suficiente e através da graça ele já ganhou a permissão de ser um co-cidadão do céu, que é filho de Deus e participa junto com Cristo. Por quê? Porque ele já entrou pela porta estreita. A partir do momento que ele teve esse encontro com Cristo, aí ele vai ter que caminhar pelo caminho apertado, que é quando se segue os mandamentos de Jesus. Então, meus irmãos, o que eu tenho percebido é que cristãos que acreditam na graça, que já foram salvos através da graça do Senhor Jesus Cristo, são cristãos mais vitoriosos, são cristãos
que têm uma vida mais próspera, porque já possuem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, eles não passam por esse tormento de ficar com a fé vacilante. Eles já têm a certeza da salvação. Simplesmente agora eles estão lutando contra Satanás, porque o diabo ele trabalha, a Bíblia fala que o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas um fato interessante é esse, meus irmãos, de cristãos que constroem a sua fé baseada no medo de ir para o inferno, que têm uma fé deficitária, e cristãos que já acreditam e que tomaram posse do sacrifício de Jesus e que agora eles lutam na questão de santificação, aperfeiçoamento e vivem uma vida mais próspera, uma vida mais abundante na presença do Senhor Jesus Cristo. Aí muitos perguntam, irmão, isso tem alguma relevância? Tem. Agora eu vou começar a contar um pouco meu testemunho, mas antes eu vou ler aqui a palavra, porque sempre é bom a gente ler a palavra para não falar que está falando abobrinha, né, gente? No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ao 18, olha o que fala. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Nos diz assim. Isso aqui quem falou foi Jesus, viu? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e curarão. Então a palavra que Jesus disse, o Senhor Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele falou sobre evangelho, a gente tem que ter uma perspectiva de que o Senhor Jesus, ele estava falando ali do ministério dele, da vida dele, dos milagres que ele operou, da palavra de amor, da palavra de misericórdia, da palavra de perdão, da confrontação que ele teve com os fariseus, entendeu? Para mostrar o quão hipócritas esses religiosos eram. Então, quando Jesus falou sobre pregar e de pregar o evangelho, é para a gente falar da palavra de Jesus, não é para pregar sobre inferno. Aí muitos perguntam, mas você está entrando em contradição, porque a palavra fala sobre inferno sim. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tentem chegar nas pessoas e comece a pregar sobre inferno para ver se você ganha alguma alma. Façam esse teste para vocês verem. Eu falo porque eu já fiz isso. Graças a Deus, eu tenho uma sede e um conhecimento bastante profundo assim, em relação a tentar, principalmente sobre a vida de Jesus, a desvencilhar e a tentar investigar no máximo os ensinamentos que Cristo nos trouxe através do ministério dele, das ações dele, até mesmo dessas confrontações que Jesus tinha com os fariseus, com os samaritanos, com os nazarenos, né? Então, nós que somos crentes, nós devemos sempre buscar, através do Espírito Santo, tentar entender de uma forma bem mais profunda essa questão da vida de Jesus, as palavras de Jesus e o ministério de Jesus, para que faça sentido em nós. Então, o cristão ele não tem que procurar ler a Bíblia de forma superficial e tentar destrinchar a vida de Jesus, o ministério de Jesus através dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, de uma forma muito superficial. Não, mas a gente tem que tentar aprofundar. E, meus irmãos, eu fiz um teste um dia. Eu cheguei num local que tinha ímpios, pessoas que não são cristãs, não frequentam a igreja. E pela oportunidade, né, que Deus concedeu, eu comecei a pregar a palavra. Eu percebi que no meio dessas pessoas, quando eu comecei a falar sobre o ministério de Jesus, algumas aplicações que Deus tem me mostrado, né, a respeito do ministério e da vida de Jesus, eu percebi como é que as pessoas elas ficaram encantadas, né? Os olhos arregalaram, elas ficaram curiosas quando eu comecei a falar sobre o amor de Jesus,
as implicações ali dos confrontos que tinham acerca contra Jesus, dos fariseus e dos outros. Então, por isso que é bom a gente conhecer a Bíblia, porque quando você está no meio de pessoas ali que não conhecem a palavra e você começa a trazer, né? Porque a verdade, gente, é que Jesus é a porta. Olha o que fala aqui na palavra antes de prosseguir aqui esse testemunho. Olha o que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 7 ao 9. Aqui, ó. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 ao 9. Nos diz assim, deixa o carro passar. Nos diz assim, ó, Jesus o bom pastor é o título. Olha o que Jesus falou. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Olha o que Jesus falou. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim... Deixa o carro passar, gente. Olha o que falou aqui, ó. Olha o que Jesus falou. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Meus irmãos, por isso que eu sempre tenho convidado a vocês a meditarem bastante, principalmente nos evangelhos. Não que o resto da Bíblia não seja necessário. Sim, é necessário. Mas comecem a aprofundar nos evangelhos sobre a vida de Jesus. Como é que o impacto é tão forte? Então, eu cheguei no meio dessas pessoas e comecei a falar sobre o ministério da vida de Jesus. Tinha umas 4 ou 5 pessoas, elas se pararam assim para ouvir quando eu comecei a falar. Só que era um lugar de trabalho, gente. Então, não convinha porque foi um momento ali que eu comecei a falar. Então, as pessoas estavam trabalhando, mas elas cederam um espaço de tempo para escutar eu falando sobre a vida de Jesus, o ministério de Jesus, porque... é igual a palavra fala, Jesus disse, eu sou a porta. Então é através de Jesus que é a porta. Agora eu fico imaginando, será que se eu chegasse lá e começasse a falar de inferno, será que eu conseguiria prender a atenção dessas pessoas? Mesmo que o evangelho fala sobre inferno, mas será que eu conseguiria prender a atenção dessas pessoas? Entendeu? É isso que eu estou tentando trazer para vocês, a perspectiva de ganhar almas. Porque é uma obrigação da igreja, de todos nós somos comissionados para ganhar almas para o reino de Deus. Mas muitas vezes a gente não tem sabedoria. Então muitas pessoas começam a focar no inferno e constroem uma fé deficiente. Já o sábio não. O sábio ele vai construir a sua fé através de quê? De ensinamentos que estão na palavras, através dos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, né? Mas com aplicações corretas, não com heresias. Então, eu percebi que quando eu comecei a falar de Jesus, o ministério dele ali no meio daquelas pessoas, elas ficaram hipnotizadas. E se partisse dali, gente, eu creio que poderia muito mais, e se dependesse eu poderia fazer até o apelo. Mas como eu falei, estava num local de trabalho. Mas voltando aqui para eu falar algumas coisas que aconteceram comigo no passado. Quando eu reconciliei com Cristo, que eu falei com vocês, eu comecei a acompanhar muito essa questão de testemunhos. Então, eu comecei a acompanhar muito esses testemunhos desses canais aí que falam de pessoas que vão ao inferno, pessoas que viram algo no inferno, porque esses testemunhos, pelo que eu tenho percebido, eles glorificam muito mais a Satanás do que a Jesus. E colocam Deus como se fosse um ser vingativo, colocam Jesus como se fosse o Deus impiedoso. Então, o mal desses testemunhos, né? Esses testemunhos que a gente vê nesses canais com voz robótica, é o quê? Eles colocam Jesus como se fosse aquele... O Messias ruim, o Messias que castiga, que ninguém é digno de entrar no céu. E eu comecei a acompanhar esses testemunhos e eu percebia, né, que sempre falava muito mais de demônios, do diabo, do reino das trevas, dos principados e potestades, e nunca falava do amor de Jesus. Sempre coloca Jesus como o Deus, né, porque ele é a segunda pessoa da Trindade, como o Filho de Deus todo severo, aquela severidade em Jesus, né?
E quando a gente olha pela palavra, pela Bíblia, a gente vê que Jesus, sim, ele é justiça, mas a gente vê muito mais amor e misericórdia em Jesus do que essa severidade toda como os colocam. Porque Jesus, ele aborrece o pecado, mas ele entende a nossa condição, principalmente quando somos sinceros para com Deus. Então, meus irmãos, eu comecei a perceber essa questão desses testemunhos. Esses testemunhos, eles glorificam muito mais o reino das trevas. Então, os crentes que começam a basear a sua fé, a construir a sua fé através desses testemunhos, começam o quê? A ter uma fé muito pela questão do medo. Muito pela questão do medo e tem uma fé contaminada. Aí quando a gente apresenta a Bíblia para ler, a pessoa não consegue. A mente já está cauterizada de quê? De escutar muita coisa em relação a satanismo, a demonismo. Então, os crentes começam a demonizar tudo. Se acontece um infortúnio na vida, já coloca a culpa no diabo. Já fala que foi Satanás. Então, os crentes que têm o hábito de muito assistir esses testemunhos, né, de ficar muito apegado, começam o quê? A demonizar tudo. Acontece uma coisinha, coloca a culpa no diabo. Uma lâmpada história fala que foi Satanás. Um problema no carro acontece, fala que foi o diabo que tirou. Então, as pessoas que começam a dar muito valor a essas experiências, elas vanglorizam Satanás, os demônios, o diabo. Entendeu? Eu já cheguei em uma época da minha vida, até pelo conta do meu ministério, de ficar investigando muito essa questão de demônios, de querer saber os nomes das entidades e tal. Hoje não. Hoje eu priorizo a palavra de Deus. Eu sirvo a Jesus pelo amor. Então eu prefiro conhecer sobre a vida. Eu prefiro conhecer sobre a vida e o ministério do Deus que eu sirvo, que morreu por mim na cruz e concedeu a mim a salvação através do sacrifício perfeito. Meus irmãos, e graças a Deus eu percebi que depois que eu larguei essa perspectiva mística de acreditar nessas experiências, até larguei de mão isso e comecei a priorizar a palavra de Deus, eu tenho percebido quanto melhor eu estou no aspecto emocional, espiritual. Minha vida financeira tem melhorado, eu tenho passado algumas provações nessa área, mas mesmo assim, Deus já tem me suprido, me socorrido, né? Porque eu lembro que eu estava numa angústia de antes, porque minha fé estava sendo contaminada. Mas hoje, por eu dar mais crédito à palavra de Deus, por eu dar mais crédito à suficiência de Cristo na cruz ali, eu percebo o quanto eu melhorei, o quanto as bênçãos do Senhor estão sendo derramadas sobre a minha vida. Então eu convido você, meu irmão, a minha irmã, a basear a sua fé na palavra de Deus, a crer em Jesus, a obedecer a Deus, não por medo de ir para o inferno, mas se preparar para ir para o céu. A você olhar mais para o céu e seguir o caminho estreito de obedecer os mandamentos de Jesus, né? A qual estão aqui nos evangelhos e no restante das cartas paulinas, dos apóstolos, dos outros apóstolos aqui na Bíblia. Então eu convido a você a olhar mais para a direção do céu do que focar no inferno. Porque o inferno existe. Igual eu falei, tem 54 citações no inferno na Bíblia, mas tem 582 citações sobre o céu. Então vamos olhar para o céu. Porque quem caminha para o céu vai querer buscar atributos divinos e celestiais. Amém, meus irmãos? Então, esta é a mensagem que eu trago aqui para vocês. Que possamos olhar para os céus, para que as bênçãos de Deus venham recair sobre as nossas vidas. Porque quem olha para o céu já tem a certeza que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Agora, quem olha para o inferno ainda tem medo e acredita que sua alma ainda pode estar lá. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o intercessor Wellington Lucena. Amém.